Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Como vocês viram no vídeo anterior, o Irã Barbosa falou sobre a SAF e agora nós vamos ver os depoimentos de Adriano Ferraz, que é advogado na SAF, e ele vai explicar como é que vai ser os contratos com o Santa Cruz e a SAF. Vamos acompanhar. Mas antes, pessoal, peço para quem não for inscrito ainda no canal que se inscreva e também me siga aí no Instagram, na descrição abaixo. E você que gosta de fazer a sua aposta, aposte com responsabilidade, aposte na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Agora só aposte maiores de 18 anos. Vamos acompanhar Adriano Ferraz esclarecendo aí o contrato com o Santa Cruz. Mas como vai funcionar esse contrato? É essa parte contratual que será explicada pelo Adriano Ferraz. Eu vou rolar a bola redondinha para ele. Chega mais, Adriano. Obrigado, viu? Contrato é com você, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de contrato. Primeiro agradecer a Irã, a Lei que estão aqui comigo, né, para a gente falar sobre a parte dessa estrutura, né, contratual, como é que funciona isso no âmbito aqui da SAF do Santa Cruz. Obviamente, pessoal, o contrato pode parecer a parte mais chata, né, a parte mais burocrática, né, da negociação, mas aqui a ideia é a gente apresentar os principais pontos do contrato, né, para que quem for, o sócio, né, que for votar, ele puder ter a segurança de fazer o voto da melhor maneira possível. Acho que como o Irã bem colocou, foi um processo, né, muito negociado, porque é um processo complexo. Acho que o torcedor aí tem essa visão, né? A gente está falando de um clube que, na realidade, ele envolve milhões de torcedores, uma questão super complexa, né, em termos, né, de credores, né, no âmbito da recuperação judicial. Então, assim, agora a ideia é a gente explicar um pouquinho como que vai funcionar a SAF do Santa Cruz, tá bom? Então, eu acho que um primeiro ponto muito relevante, eu acho que esse foi um ponto muito negociado, né, Irã conversou isso muito, foi como fazer uma estrutura societária. A gente tem um nome bonito, tá, torcedor, que é a estrutura de governança, que nada mais é de como vai funcionar societariamente o time, né, o clube, a SAF, junto com a associação. E um ponto muito relevante foi que foi criado algumas estruturas para que a associação, quando eu falo associação, estou falando do Santa Cruz, aquela parte ali que é sócio da SAF, com um percentual que eu já vou falar daqui a pouquinho, como é que ele vai acompanhar, como é que ele vai caminhar junto com a SAF e ter as informações para que o processo ocorra da melhor maneira possível. No âmbito da estrutura, foi criado esse conselho aqui, um conselho de notáveis, né, que foi inclusive uma requisição, né, do próprio clube, para que ele pudesse congregar 3 membros, né, da Cobra Coral e 2 membros da associação, para que pudesse fazer o acompanhamento aí em relação a questões mais estratégicas do próprio time. Então, assim, vai ser criado o Conselho de Notáveis, que vai trabalhar em conjunto com um órgão que a gente chama de Conselho de Administração, que nada mais é do que, torcedor, aquele órgão que ele faz a supervisão, né, a organização, a orientação geral do clube nos caminhos, né, do seu desenvolvimento em termos da sua vida. Vocês veem aqui que fala de futebol, executivo financeiro, isso daqui é porque a diretoria do clube, né, aqueles representantes do clube, são diretamente ligados ao conselho de administração. E o mais importante, a ideia é ter um conselho tanto de notáveis como de administração, no sentido de que haja, né, também participação da associação, com 2 membros aqui e 2 membros também ali. Então, a ideia é fazer com que haja uma governança no qual a associação possa efetivamente acompanhar aí e entender bem o que vai acontecer com o time nesse projeto, que é um projeto, né, obviamente, de longo prazo, tá? Esse também é um ponto muito importante, que no âmbito da governança vai haver um conselho fiscal que nada mais é do que um órgão de fiscalização interna, né, do clube, para saber se a diretoria está atuando da melhor maneira possível, né, para saber se os atos estão ocorrendo com lisura, né, dentro do que é o importante do ponto de vista legal, né? Então, assim, dentro desses membros, são 3 membros do Conselho Fiscal, no qual 2 membros são da Cobra Coral e 1 da associação. Então, a gente vê que, obviamente, a SAF
ela vai, até mesmo como uma sócia com 90%, né, do clube, né, 90% da SAF vai ser da Copa Coral, ela tem o poder de coordenar as atividades do ponto de vista de governança, mas a gente vê também que a associação aqui tem uma participação efetiva aqui em todos os seus órgãos da administração. E agora, a gente vai falar um pouquinho, existe um documento, que talvez seja o documento mais importante, tá, do ponto de vista de assegurar os direitos, né, tanto da associação quanto da SAF, que é um documento que é chamado de Acordo de Acionistas, tá? Por que esse documento é importante? Eu acho que eu gosto de sempre fazer uma analogia com o acordo de acionista, é quase um pacto, né, pré-nupcial. Vamos falar assim, né? Quando as pessoas se casam, muitas vezes elas fazem um pacto, né, que é um conjunto de regras de convivência. O acordo de acionistas, ele tem uma natureza bem similar, mas do ponto de vista de sócios. Então, como é que a gente vai conviver? Como é que a gente vai estabelecer a nossa relação? E é muito importante entender esse documento. Por quê? Porque esse documento é um documento que traz a maior parte da segurança do clube, ele vai estar escrito nesse documento. Então, um ponto muito importante em relação à participação societária, né? O Irã já tinha colocado ali no organograma dele inicial que a associação ela mantém 10% do capital social da SAF, né? Isso vai ocorrer até quando? Até essa geração de R$1 bilhão, que eu vou falar daqui a pouquinho. Até esse momento, a associação permanece com 10% da SAF. A partir daí, ela tem ainda garantido um percentual de 5%, mesmo que haja depois desse 1 bilhão, que obviamente é um processo que toma seu tempo, né? A gente está falando de uma quantia, né, financeira bem substancial e que realmente, quando for implementado, a gente sabe que no andamento vai mudar totalmente a realidade, né, do Santa Cruz, mas mesmo assim, mesmo após isso, é garantido aí para a associação esse 5%, que esse daí é um percentual que não é diluído, né? É um percentual que fica, permanece pro restante, né? Para a continuidade aí da SAF. A governança... Sempre lembrando que o torcedor que estiver fazendo a conta na cabeça, para poder chegar em 5%, você tem que colocar 2 bilhões. Sim, tem que, obviamente, então, fazer... é um investimento muito grande, né? Com certeza. Em relação à governança, eu já falei um pouquinho aqui dos órgãos que são relevantes em relação a isso. Uma coisa que é importante que também é dito, é garantido, né, a associação, mesmo no caso, né, de alienação de participação futura, um direito de preferência, então isso é uma garantia aí da associação. E mesmo que no futuro, né, no futuro distante, haja um interesse de venda mesmo assim desse controle, o clube também teria um direito de participar dessa venda por essa cláusula que tem esse nome bonito aqui de tag along, mas nada mais é do que um direito do clube participar de eventual alienação de participação societária, tá? Sobre 1 bilhão, acho que esse é um dos pontos mais sensíveis, né, Ale e Irã, sobre os documentos que foram negociados. E aqui a gente tentou fazer uma trilha, né, em relação ao que vai acontecer e o que na realidade já vem acontecendo em termos de investimento aí no âmbito do clube, né? O primeiro, não sei, está pequenininho aqui, mas eu acho que está todo mundo conseguindo ver. A gente tem um primeiro financiamento, né, que é esse financiamento que a gente chama de DIP, que é um financiamento assim, pro torcedor entender, né, o sócio entender o que a gente está falando aqui. A lei, hoje, o Santa Cruz está numa recuperação judicial. Acho que todo mundo tem conhecimento desse assunto, tá? Então, para que, obviamente, uma empresa em recuperação judicial, ela, quando há uma necessidade de tomada de crédito, isso se torna mais difícil, até mesmo porque ela está com dívidas aí no âmbito da recuperação judicial. Esse financiamento é um financiamento que ele é estipulado, né, por lei, no sentido de ser um financiamento no qual alguém empresta para uma empresa que está em recuperação judicial, no caso, Cobra Coral empresta um valor ali no âmbito, né, da recuperação judicial para questões mais emergenciais do clube. Então, esse financiamento DIP, né, já foi aprovado no âmbito, né, da recuperação judicial e esses recursos vêm sendo utilizados
para finalidades como negociação com credores. Então, isso a Cobra Coral, antes mesmo da SAF, né, ser aprovada efetivamente, já vem sendo feito um investimento aí no âmbito da Cobra Coral para financiar algumas atividades, principalmente no termos aí de renegociação de credores, que é na realidade fundamental aí para a continuidade, para a manutenção do clube, né? Então a gente tem como passo 2 aqui no âmbito, né, dos aportes, né, e do financiamento que vai ser feito aí no âmbito da Cobra Coral, existe como o Irã bem colocou, hoje o clube ele está em recuperação judicial e ele tem dívidas, né, que somam mais de 250 milhões. Então, como passo 2, tem uma negociação no âmbito da RJ com a compra do que a gente chama de UPI. E gravem, torcedor, essa UPI vai ser muito importante no âmbito da recuperação judicial que a gente vai falar posteriormente, tá? Além disso, no ponto 3 que a gente coloca aqui, há uma manutenção aí da própria associação do Santa Cruz, né? Vai haver um repasse aí de 24 parcelas de R$100 mil para manter, né, aquilo que é a associação, aquilo que o torcedor vê onde estão os troféus, né? Então isso vai ser mantido por esse valor. E há um comprometimento, né, de aporte de capital no valor aí de 50 milhões no âmbito da SAF, sendo 25 milhões devendo ser aportado nos primeiros 12 meses a partir do fechamento. Então, por isso que é muito importante, né, a gente cumprir esses procedimentos de aprovação na Assembleia Geral, cumprir os requisitos na recuperação judicial, para que a gente possa efetivamente fechar a operação e já ter esses 25 milhões sendo aportados nos primeiros 12 meses e depois, nos próximos 24 meses, vão ser aportados outros 25 milhões de reais. Isso como aumento de capital social que a Cobra Coral tem que fazer na SAF do Santa Cruz, tá? Seguindo aqui, o que a gente tem? Hoje todo mundo sabe que o Arruda necessita, né, de reformas aí importantes e foi negociado no âmbito do contrato que vai ser feito vão ser feitas reformas emergenciais no âmbito do Arruda, que devem ser feitas no valor de 10 milhões de reais nos primeiros 12 meses após o fechamento da operação. Então isso é um comprometimento, né, de investimento no estádio para consertar as questões emergenciais, mas também há uma obrigatoriedade, né, de realização da requalificação do estádio, mais um comprometimento de 90 milhões de reais que vai ser feito aí no âmbito do estádio, tá? Se a gente somar tudo, né, o que foi comprometido aí no âmbito do contrato é uma geração futura de receitas, né, investimentos aí na SAF do Santa Cruz nos próximos 15 anos no valor de R$1 bilhão, tá? Então, esse é mais ou menos, a sequência, né, de uma maneira mais simples, né, em termos até de uma maneira, num desenho, como vai ocorrer a questão aí dos aportes, investimentos e geração de valor. Uma coisa que gerou muita polêmica, né, no âmbito aí até de redes sociais, etc., e a gente sempre convidou, né, as pessoas para vamos ler o contrato, né? Inclusive quando foi disponibilizado lá, foi a questão do patrimônio, que efetivamente vai pela SAF, né? O estádio do Arruda, vocês veem que a gente colocou aqui, né, uma observação, vocês vão ver nos próximos slides que a própria transferência do Arruda, ela foi condicionada, então ela não ocorre, fechou a SAF, né, foi definido, né, a Cobra Coral aí como investidora para a realização da SAF de Santa Cruz, o estádio do Arruda, ele não é transferido automaticamente no âmbito da SAF. Vocês vão ver daqui a pouquinho que, além de uma mudança legislativa, é necessário um aporte mínimo de 100 milhões de reais no âmbito do estádio, para a questão de reformas do estádio, para que aí sim o estádio possa ser transferido. Eu vou falar isso com mais detalhes daqui a pouco, mas o que está no âmbito, né, dessa negociação é o estádio do Arruda, com essas considerações que eu vou falar daqui a pouco, o futebol profissional, a base e o futebol feminino. Então, isso que está no âmbito do contrato. O que fica de fora? O que fica com a associação? A sede administrativa, o clube social,
né, que o torcedor conhece bem aí, né, aquela parte, como eu bem falei, que tem os troféus, né, tem a parte, né, da piscina, tem toda aquela situação do clube social. O CT Ninho das Cobras também, ele não faz parte, né, ele não está no âmbito dessa negociação de realização aí da SAF, e outros esportes aí também não está no âmbito da negociação. Obviamente, isso futuramente pode até ser discutido, mas no âmbito desses contratos, atualmente, não está estabelecido, tá bom? Então, vou falar um pouquinho do estádio, né? Acho que esse é um assunto que sempre foi muito importante, né, no âmbito da negociação. A Cobra Coral, eu como advogado, representante legal aí da Cobra Coral, eu sei que esse é um ponto que sempre foi muito sensível para todos, né, no âmbito da negociação. E eu acho que, depois de muitas discussões, a gente chegou num meio tempo que foi importante para os investidores. Todo mundo, todo torcedor aí, acredito que saiba que existe, né, investidores que estão olhando esse negócio, estão querendo fazer um negócio que seja interessante tanto para o torcedor, mas também para os investidores. Então, dentro dessa negociação, o que ficou definido, tá? Hoje existe uma norma, né, existe uma lei municipal que determina que o Arruda, ele não pode ser alienado, tá? Alienado é o nome jurídico para vendido, tá, gente? Para ficar fácil para todo mundo entender. Então, existe essa norma que fala que o estádio do Arruda, ele não pode ser transferido, inclusive no âmbito da SAF, ele nem poderia ser transferido para a SAF. Então, o que foi estabelecido no contrato? Para que o Arruda possa efetivamente ser transferido para a SAF, é necessário que haja uma reforma, uma alteração normativa, né, dessa lei, para que ela seja alterada e possa permitir esse tipo de operação. E, além disso, foi definido que a Cobra Coral, ela tem que concluir a alocação do valor de 100 milhões de reais no estádio do Arruda. Só a partir daí, só a partir deste momento é que o estádio ele poderia ser transferido. Eu acredito aí que todo torcedor que ama o Santa Cruz vai ficar muito feliz com o estádio, que hoje precisa efetivamente, né, de reformas substanciais, ele receba esse aporte, né, e a partir daí ele se torne, né, na realidade, o outro tipo, né, de estádio, até mesmo para comportar essa torcida, né? Eu acho que o torcedor do Santa Cruz tem certeza que ele fica muito triste de não poder ver os jogos, né, do time dele efetivamente no estádio. Então, isso daqui, a ideia é que a gente possa trabalhar no âmbito da requalificação desse ativo imobiliário para que possa efetivamente receber esses jogos, e como o Irã bem colocou, a gente tem um futuro aí de grandes jogos, né, que vão ser vistos aí. O Arruda tem que ser o palco necessário para que isso ocorra, tá? Uma coisa importante aqui é que foi definido também no âmbito da negociação que 25% da receita líquida da taxa de manutenção anual dos camarotes atualmente existentes, eles vão ser repassados para a associação. Isso também foi uma negociação para que a associação pudesse, né, ter a sua manutenção aí garantida, tá? Seguindo mais um pouquinho em relação ao estádio do Arruda. Então, a pergunta seria, mas até fazer o investimento, né, dos 100 milhões, até mudança da lei, como que funciona, como que vai funcionar a relação da SAF com o estádio do Arruda? Foi definido que vai ser feita a cessão do direito de usar, né, ou seja, o estádio do Arruda vai ser permitido à SAF utilizar, né, para que o clube possa jogar lá durante esse tempo. Obviamente, enquanto isso, vão ocorrendo as reformas e tudo aí que foi negociado. E quando essas condições, né, tanto de aporte quanto de tirar a restrição de alienação, de transferência, for feita, nós vamos fazer um processo para desmembrar, segregar mesmo, né, torcedor, a parte do clube com a parte do estádio, para efetivamente só transferir o estádio no âmbito da SAF, tá? Então, isso que vai ocorrer. Isso, obviamente, vai demorar um tempo, né, para que aconteça, e esse é um ponto muito importante, né? Então, no início, obviamente, a associação continua com a Arruda, né? Então, assim, quando a gente foi discutir muito e negociar isso, eu acho que isso foi um ponto muito caro, né? No sentido de a Cobra Coral não está recebendo o estádio sem realizar, né, o que foi comprometido. Na verdade, existe uma série de obrigações e essa transferência do estádio só ocorre no segundo momento. Uma coisa muito importante é que, no âmbito da governança que foi negociada do Santa Cruz,
a SAF ela não pode simplesmente transferir o estádio ou dar esse estádio em garantia. Isso sempre vai ter o quê? A necessidade da aprovação da associação. Então, o torcedor pode ficar tranquilo de que o estádio não vai ser, depois que for feita a SAF, vai ser simplesmente, ou poderia ser simplesmente transferido para terceiros. Isso daí não é nem o objetivo da Cobra Coral e nem pode, no âmbito do contrato. Tiveram veiculações de informação nesse sentido, no âmbito de redes sociais, etc., mas isso não condiz com o que está disposto no contrato, tá bom? Seguindo aqui, gente, falar sobre o novo CT, né? Eu acho que também é um tema importante. A gente sabe muito bem que um time de futebol precisa, né, de um centro de treinamento adequado para que ele possa, né, para que ele possa efetivamente treinar os seus jogadores, para que ele possa buscar performance em campo. E o que ficou negociado no âmbito do novo centro de treinamento, tá? A ideia é que seja feito. Então, quais foram as regras, né, no âmbito do contrato, né? A ideia é construir um novo centro de treinamento. Mas, obviamente, tem um monte de coisa que tem que ser feito, né? Tem que melhorar o time, tem que reformar o Arruda, tem que construir um novo centro de treinamento. Então, o que ficou negociado no âmbito, né, dos documentos da operação? Que, assim que o Santa Cruz ele chegar na Série B do Campeonato Brasileiro, esperamos que próximo exercício, né? Esse é sempre o objetivo de todos, mas que a partir desse momento a Cobra Coral ela vai ter um ano para começar a construção desse estádio e ela vai ter que terminar no prazo de 36 meses. É isso que está estabelecido no âmbito do contrato. E a ideia do novo centro de treinamento é ter 3 campos de treinamento em tamanho oficial, ter instalações médicas e fisioterápicas adequadas, né, para o tamanho do time, ter estrutura de alojamento de atletas profissionais e de base. Acho que a questão da base é um ponto de relevância e de preocupação, né? Vai ter muito carinho aí da Cobra Coral nesse sentido. Assim, isso sempre foi pensado aqui no âmbito dessa operação. E, obviamente, sala administrativas, academia, ou seja, todo o suporte que seja necessário para o centro de treinamento, para um time, né, do tamanho do que é o Santa Cruz. Então, isso já está estabelecido também no âmbito do contrato, tá? O que a gente tem em termos de orçamento? Foi definido no âmbito do contrato que, de acordo com a série, né, de acordo com a série que o Santa Cruz estiver, o orçamento ele vai alterando, né? Então, existe uma obrigatoriedade de um orçamento mínimo no âmbito do contrato, de que o Santa, se tivesse na Série D, o orçamento mínimo ali que deveria ser que deveria existir no âmbito da SAF seria de 20 milhões no ano. Na Série C do Campeonato Brasileiro, esse orçamento, vocês vão ver que vai aumentar, obviamente, né, porque precisa de um investimento maior no time, no valor de 36 milhões. Então, o contrato, ele já estabelece, esse também foi um outro ponto, né, que teve muita discussão aí, muita dúvida, mas que é um ponto importante, é que a Cobra Coral se comprometeu no âmbito do contrato a seguir orçamentos mínimos de acordo com a série do Campeonato Brasileiro que o Santa Cruz estiver disputando, né? Então, ano que vem, né, dando tudo certo aí a aprovação, o orçamento é de 36 milhões. Chegando na Série B, esse orçamento passa a ser de 52 milhões de reais e na Série A a gente chega no valor de 100 milhões de reais, né? Então, esse valor é escalonado, ele tem que ser observado como orçamento mínimo, aí essa é uma obrigação assumida no âmbito da Cobra Coral. Aqui a gente coloca que se não tiver série, um orçamento de 12 milhões, mas esperamos que isso daqui, né, simplesmente seja uma letra do contrato que ninguém vai ler, tá? O clube, né, junto com o presidente Bruno, os advogados, o Lucas, o Daniel, todos que participaram aí do projeto, eles foram muito cautelosos no sentido de, tudo bem, as obrigações estão estabelecidas, mas a gente precisa de ter verificações disso no âmbito, né, de cumprimento de aportes das obrigações do contrato. Obviamente, isso para ser feito, a gente tem um Conselho Fiscal, né, que também é um órgão de fiscalização, mas mais do que o Conselho Fiscal, que vai olhar muito mais a regularidade ali de como estão acontecendo as operações no âmbito da SAF, era importante, foi negociado, foi prontamente aceito, né, pela Cobra Coral, de que
houvesse a obrigatoriedade de contratação de uma empresa de auditoria e necessariamente foi definida que teria que ser entre as 4 maiores do mundo, né? A gente está falando aqui de empresas gigantes de auditoria, que são a Deloitte, a Ernst Young, a KPMG e a Price, para que uma delas, né, obviamente, fosse contratada para poder verificar se os aportes que foram combinados estão sendo realizados, qual é a geração que foi feita. Então, foi definido no âmbito do contrato tanto um relatório anual de verificação se as obrigações estão sendo cumpridas, como um relatório intermediário semestral que também vai ser observado, né? Então, assim, o ponto é, além das obrigações contratuais, das obrigações de aporte e geração que foram definidas, o contrato estabeleceu que devem ser feitos relatórios de verificação por empresas idôneas, né? A gente está falando de empresas aqui com uma respeitabilidade, né? Um nome muito grande no mercado, para que ela pudesse aferir se aquilo que foi combinado está sendo cumprido, né? Então, isso aqui eu acho que é uma tranquilidade muito grande, tanto para a associação quanto para o torcedor, de que as coisas vão caminhar da melhor maneira possível e vão ser aferidas, né? De uma maneira muito séria, tá? Eu costumo falar que no âmbito da negociação, e a gente falou isso até na reunião, né, do Conselho Deliberativo, de que existem uma série de garantias importantes aí para o Santa Cruz, que esse caminho da SAF é um caminho muito bom, né, para o clube, porque ele tem uma série de questões contratuais que vão garantir muito do que a gente está falando. Então, tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, foi definido no contrato essas 2 regras aqui, que são fundamentais para as questões de garantia de que a Cobra Coral vai realizar os investimentos, né, que ela se comprometeu a fazer, né? Então, se a Cobra Coral, vocês viram lá no investimento, né, de 25 mais 25, né, tinha a obrigatoriedade de aporte de valores, se isso não for realizado, a associação vai ter o direito, num português bem claro, de retomar a SAF. Basicamente isso. Então foi estabelecido, eu acho que a Cobra Coral tem uma convicção, né, tão grande de que eu vou fazer esse projeto, vou colocar esse negócio para tocar e vou cumprir da melhor maneira possível, que foi estabelecido aqui no contrato, mérito, inclusive dos assessores legais aí por parte da associação, direitos muito importantes no sentido de não cumpriu as obrigações, então a associação vai poder exercer uma opção aí de compra, né, de comprar a participação aí da Cobra Coral, e o que a gente chama de bônus de subscrição nada mais é do que um título no qual dá direito à associação de aumentar a participação societária dela daqueles 10% para assumir novamente o controle, né, 50% mais 1 da Cobra Coral. Então, assim, o grande ponto é, se não cumprir, a consequência vai sair do projeto e aí a associação ela vai poder retomar o Santa Cruz, mas, obviamente, isso é muito mais uma garantia contratual do que, efetivamente, isso não vai acontecer. A ideia é que a gente faça que seja feito esse aporte da melhor maneira possível, tá? E outra coisa que eu já falei aqui, tem uma garantia de não diluição, né, em termos de percentual, até que seja feita essa geração de R$1 bilhão, e mesmo depois tem a garantia da permanência dos 5%. Então, assim, o clube tem garantias importantes, né, no âmbito da negociação, e aí a gente vai chegar no próximo slide, no sentido de o que também no âmbito do acordo e no âmbito, inclusive, de lei, é preservado. Então, isso daqui tem um compromisso, a Cobra Coral tem um compromisso de manter, isso vai ser mantido. São questões super importantes para o torcedor. Primeiro, o nome de Santa Cruz. Isso é uma obrigatoriedade de ser mantido, isso não vai alterar, não pode alterar. As cores, preto, branco, vermelho. Isso é identidade, isso não é porque foi adquirido, né, porque tem a SAF, que isso vai ser alterado. Isso não pode também ter um compromisso de manter isso no âmbito, né, tanto dos documentos quanto da lei. Mascote, escudo, também não pode alterar. Identidade e o estádio do Arruda. Então, assim, as características que definem esse time, né, como o time de Santa Cruz, isso tem que ser mantido e vai ser mantido por questões legais, contratuais, como eu bem coloquei, tá?
Além disso tudo, além das garantias contratuais, a gente falou muito, né, a gente falou muito no âmbito da negociação que esse talvez seja um dos slides mais importantes aí para convicção no sentido de aprovação da SAF, né? Como que funciona, né, o processo de recuperação judicial? A gente já fez as reuniões, né, a reunião do Conselho Deliberativo, fizemos uma primeira, fizemos a Assembleia, vamos caminhar aí para fazer a Assembleia Geral, depois a próxima reunião do Conselho Deliberativo, mas mesmo seguindo todo esse processo, ainda é necessário passar por um processo na recuperação judicial. E eu vou explicar de uma maneira bem objetiva por que essa questão da SAF e o processo, ele tem uma série de garantias e proteções para a própria associação. O primeiro ponto é, apesar de estar sendo feito todo esse processo, apesar da gente estar 1 ano, né, negociando, já tem um tempo, eu acho que vai estar chegando no ano, né, tem um tempo muito bom em relação a isso, se houver qualquer outro interessado, né, no âmbito, né, de ser aquele que vai estruturar a SAF de Santa Cruz ou vai desenvolver o processo, por obrigação legal, no âmbito da recuperação judicial, é necessário que o processo de venda, quando a gente chama de UPI aqui, gente, UPI nada mais é do que esse time, né? É essa parte do futebol que está sendo discutida aqui. É colocado que é necessariamente obrigatório ser feito um leilão. Então, apesar da gente estar fazendo todo esse processo, no fim das contas, vai ser feito um leilão no âmbito da recuperação judicial. Nesse sentido, outros interessados podem apresentar proposta. Isso é do jogo, isso é da forma como a recuperação judicial ela caminha. E essa, até explicando o objetivo, talvez o torcedor fale, pô, mas depois desse tempo todo ainda tem isso. O objetivo desse leilão é garantir que a melhor proposta vença. Então, o objetivo aqui é de efetivamente salvaguardar os interesses de todos, tanto do clube quanto dos credores. Então, novas propostas, vai ser aberto um prazo para que novas propostas sejam apresentadas. O que no fim das contas a Cobra Coral tem em relação às demais é que ela tem um direito, por ela ter já feito um investimento, né, já ter aportado, já ter emprestado um valor, né, de 7 milhões e tanto, né, ou tá na sequência, já ter se comprometido a isso, e ter tido todo esse trabalho aí de aprovações, etc., ela aparece no âmbito da SRJ com um direito de quê? De um direito de preferência para, havendo novas propostas, ela poder o quê? Ela poder equivaler, né? Ela poder ter a preferência para igualar a proposta e aí sim ela se sagrar vencedora nesse leilão. Então o objetivo, no fim das contas, então para todo mundo que fala, olha, tem uma melhor proposta, tem algo melhor, etc., é simplesmente apresente no âmbito da recuperação judicial. Simples como isso. Vai ser aberto um processo público, né? Todo mundo vai ter todas as informações e, obviamente, a Cobra Coral, o que ela vai fazer, ela pode ir lá e ela pode igualar. E aí, ela igualando essa proposta, aí sim, ela se sagra vencedora nesse processo, tá? E uma coisa importante, pessoal, foi estabelecido no contrato que tanto a Cobra Coral como qualquer outro tem que apresentar capacidade financeira para mostrar que tem efetiva capacidade para quê? Para assumir, né, o controle de um time como o time de Santa Cruz, tá? Então isso já foi inclusive apresentado no âmbito, né, de todo esse processo, mas tem que ser reapresentado pela Cobra Coral e qualquer interessado também, gente, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém que tenha capacidade para efetivamente assumir essas obrigações. E aí ele vai poder fazer e apresentando isso daí no âmbito da recuperação judicial, tá bom? Aqui um pouquinho, né, dos assessores técnicos, né? Então, a Cobra Coral foi representada pelo Freitas Ferraz, o Santa foi representado por excelentes profissionais, né? TWK no âmbito da recuperação judicial, Monteiro de Castro e Dias Cavalcante no âmbito da negociação da SAF, né? Aqui a gente está falando dos maiores advogados do Brasil juntos aí
inclusive eu brinco que vários torcedores do Santa, né, no âmbito também como advogados, que é sempre muito bom, né? Então a gente tinha advogado aqui, torcedor que participou, então acho que isso sempre foi bem interessante, porque além da questão técnica, a questão da paixão sempre foi muito colocada, e assessores também financeiros como Pauraia Petra, no âmbito da recuperação, fazendo um trabalho já belíssimo aí no âmbito de negociação de créditos, nesse financiamento DIP, já para tentar caminhar e resolver as coisas, tá? Aqui, próximos passos, tá, pessoal? Então, só para a gente ter aqui, a gente está, né, no SAF Day. Então, esse é o momento aqui do SAF Day. E aí, o SAF Day nada mais é do que uma preparação para a Assembleia Geral. Muito importante o torcedor, o associado, ir votar. Esse é um ponto importante, tá, pessoal? Precisamos de quórum, precisamos dessa aprovação. Então, assim, vamos fazer desse momento uma grande festa aí, né? Uma grande festa para o futuro de Santa Cruz. Então, esse também vídeo, a gente quis fazer essa apresentação, primeiro, para tornar, né, uma série de questões super complexas e tal, de uma maneira mais fácil, assim, de todo mundo entender, mas é muito importante comparecer, porque o futuro de Santa Cruz depende muito disso. Na sequência da Assembleia Geral, volta para o Conselho Deliberativo para efetivamente, né, aprovar a Constituição, né, a operação e a SAF, e depois a gente vai no âmbito da recuperação judicial, que tem aquela questão do leilão, novas propostas, etc., como eu expliquei há pouquinho tempo. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para apresentar. Vou chamar novamente o Leopoldo aqui. Obrigado pelo tempo. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Ter detalhado tudo aí sobre esse contrato da SAF, né? É grande contrato. Opa.